Meus queridos, o negócio é o seguinte. Já falei algumas vezes durante a aula, os opostos se atraem, os opostos se atraem. E chegou a hora de a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente fala, né, os opostos se atraem, na física a gente chama essa regrinha de lei de Dufay. Lei de Dufay. Separados. Para deixar bem simples essa ideia, a gente faz o seguinte, ó, cargas de sinais iguais, positivo com positivo, vai ocorrer uma força de repulsão. Essa força ela vai atuar na linha imaginária que passa pelo centro das cargas. Se as cargas forem negativas, não muda nada, sinais iguais se repelem, já que os opostos se atraem. Eu tenho que pegar, deixa eu fazer assim, ó, fazendo a diagonal para tu entender, ó. Eu tenho que pegar uma linha imaginária que passa pelo centro das cargas e em cima dessa linha que eu vou desenhar a força. Essa força aqui ela tem que ter o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo módulo da força que atua na outra partícula. Afinal, elas formam um par ação e reação. E está na boca do povo, os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Lei de Dufay. Proibido errar isso, né? Isso aí pega alguém na rua que nunca estudou física. Os opostos, galera, completa, se atraem. Está na boca do povo, por isso que não dá para errar isso aí. Então os iguais se repetem, nada demais. Só que isso não é o suficiente para quem quer entender a natureza. Quem quer entender a natureza quer saber muito mais que isso. E teve um cara chamado Coulomb que fez uma série de experimentos para ver se ele compreendia o que estava acontecendo. Mas eu não posso mentir, cara. Não posso mentir. Se eu for falar de Coulomb, eu vou estar desmerecendo um grande gênio que nos ajudou a entender isso. Deixa eu voltar 100 e poucos anos antes. Para quem não sabe, Newton era um doente. Ele tinha síndrome de Asperger, né, que eles falam Asperger. Ele era um doente. Ele era um cara que assim, ele estava lendo um livro de matemática e não entendeu uma passagem. Acabou, ele não vai dormir. Ele vai ficar 2, 3 dias lendo e tentando ver coisas que expliquem aquilo. Ele vai dormir 2 horas em cima do livro, acordar e agoniado e já vai voltar a ler. Ele era um cara esquisito. Só de olhar para ele tu vê, ele funcionava numa frequência diferente, era esquisitão o Newton. E ele lia tudo, filosofia, né, sociologia, psicologia, o que tinha, né, dos primórdios de psicologia na época, ele lia sobre tudo, era um tarado, claro, física e matemática era muito mais. Ele leu sobre Ptolomeu, geocentrismo, século I depois de Cristo, Almagesto, ele leu Copérnico, ele leu Kepler, os livros que Kepler desvendou as leis do movimento dos planetas, né, primeira lei de Kepler, segunda lei de Kepler, ele leu tudo. Só que ele não conseguia entender por que os planetas obedeciam às leis de Kepler. Ele simplesmente percebeu, pô, Kepler é foda, ele aprendeu como é que os planetas orbitam o Sol. Mas ele não sabia por quê. E naquela época tinha 2 esferas de conhecimento diferentes, a esfera do divino e a esfera terrena, que são coisas distintas e desconectadas. Como o Newton estava lendo sobre os planetas, e ele queria também entender a parte terrena, por que os objetos se movimentam, por que não se movimentam, ele conseguiu conectar as 2 coisas. Ele entendeu por que os planetas orbitam o Sol. Que é exatamente o mesmo motivo por qual essa caneta faz essa curva aqui. Cara, tu é um cara criativo. Porra, tu é criativo. Olha bem a tampa da caneta, cara. Tá vendo que curva acentuada que ela fez? Chama parábola, não é? Tu percebe que se eu jogar com um pouco mais de velocidade, a curva aumentou? Antes era uma curva mais fechada, agora ficou uma curva mais aberta? Tranquilo pra ti? O que tu acha se eu jogar, imagina que isso aqui é uma planície, não tem aparelho, uma planície. O que tu acha que ia acontecer se eu jogasse com força suficiente essa tampinha? Ia chegar uma hora que a curva que ela vai descrever vai ser a própria curva do planeta Terra e ela nunca mais encosta no chão. Aceitas isso? É isso que é orbitar, né? Eu vou lançar um foguete, é isso. É tu lançar o bicho com tanta velocidade assim, que a curva que ele vai fazer para cair na Terra tem a mesma curvatura do planeta. Aí ele não encosta mais no chão, né? Ele fica caindo para sempre. Tudo bem para vocês?
Parece piada, mas é fato, tá? Eu fiquei puto também quando eu percebi que era isso e não tinha me avisado, ninguém jogou a canetinha na minha frente no cinema, eu fiquei puto. Porque quando tu arremessa uma tampa de uma caneta e pensa, tu entende um pouquinho melhor como é que é o movimento dos corpos que orbitam a Terra. Para quem não acredita, por exemplo, que o homem foi à Lua, para quem não acredita que o homem foi à Lua, uma ajuda é tu olhar para a tua antena da Sky, né? Quem tem Sky em casa deve olhar para a antena e ver que ela está apontando para o céu. E deve se perguntar o que tem lá no céu que está mandando a imagem da Sky aqui para casa. Aí tu vai pensar, é um satélite, certo? O homem botou uma máquina que está flutuando lá. Engraçado, por que a antena da Sky não fica procurando onde está o satélite? Por que ela está sempre apontada para o mesmo lugar e o satélite está sempre ali? Ele não era para estar orbitando a Terra? Senão ele cai, né? É porque ele está orbitando a Terra na mesma velocidade em que a Terra gira. Aí o satélite parece estar parado para um ponto que está na Terra, né? Chama-se satélite geoestacionário. Que viagem, né, cara? E para quem não acredita como eu fui na Lua, vai na NASA, no site da NASA e pega a foto de satélite da Lua, né? Lá vai ter um Jeep lá na Lua. O rover que o homem levou para lá. E vai ter o rastro do Jeep, certo? E aí tu começa a ver que, pô, não é tão ficção científica quanto parece, né? Que pro leigo olhar essa história, o homem foi à Lua e trouxe 300 quilos de rocha, meu Deus, que loucura. A Sky, tem um satélite lá da Sky. Mas tu vê que é bem palpável isso, né? E eu vou te ensinar uma física básica que vai te permitir digerir essas informações. Então tu vê, o Newton percebeu que o movimento dos corpos aqui na Terra é o mesmo movimento dos planetas, hoje eu tô bom, é o mesmo movimento dos planetas em torno do Sol. Aí ele começou a fazer as contas e descobriu como é que os corpos se atraem, que é o que a gente chama de gravidade. Na verdade, o Newton descobriu que átomo atrai átomo. Só que na época do Newton a galera discutia átomo, não como hoje, né? Não a eletrosfera, prótons e nêutrons. Mas quando Newton fez os cálculos desse e disse que massa atraía massa, né, na verdade ele está me falando isso, ó, átomo atrai átomo. Deus, quando criou o universo, colocou uma regra maluca lá e disse átomo atrai átomo. E a gente está obedecendo essa regra aí, a natureza está obedecendo essa regra. Agora vem cá, se eu tenho lá um corpo de massa M1 e um corpo de massa M2 que estão a uma certa distância um do outro, como é que calcula a força de atração entre esses objetos? Lei de atração das massas. Newton mostrou ao mundo que para calcular a atração entre essas duas massas, basta multiplicar as duas massas, dividir pela distância entre elas ao quadrado e multiplicar por um valor que na época ele não sabia, que ele chamou de constante gravitacional universal. Hoje nós sabemos que essa constante é 6,67 vezes 10 na menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Não te preocupa com a unidade, tá? Te preocupa com esse número, ó. Esse número é um número grande ou pequeno? 6,77 vezes 10 na menos 11. Bem pequeno, né? 10 na menos 11, né? Isso, aquele número ali, é o motivo pelo qual tu não te sente atraído pelo prédio quando tu estás na frente do prédio. Porque o prédio está te atraindo. Aliás, cada maldita pessoa dessa sala está atraindo uma outra. A caneta está me atraindo, eu estou atraindo a caneta. E tudo está atraindo tudo aqui. O leigo tem dificuldade de entender isso. Quando tu chega na frente do prédio, o prédio está te atraindo. Por que tu não te sente atraído pelo prédio? Porque para que a atração seja intensa, tu tem que ter corpos gigantescos se atraindo, tipo um planeta. Aí tu sente. Outra, né? O planeta está embaixo de ti, te atraindo com uma força razoável. O prédio está te atraindo uma gotícula para cima dele. Aí a força, o vetor que estava apontando para baixo, inclina meio grau para cima do prédio. E tu não percebe isso, entendeu? Mas Newton fez experimentos e depois Cavendish fez experimentos com balanças de torção e conseguiu determinar a constante gravitacional universal. Ou seja, em laboratório a gente mede a força de atração entre esses dois objetos. Tu bota lá em máquinas altamente precisas e tu descobre a atração gravitacional entre eles. Se eu pegasse esses dois objetos e soltasse no espaço sideral, com a roupinha de astronauta, tal, eu cheguei lá e soltei esses objetos. Alguns dias depois eles vão estar se atraindo e vão se encostar. Tá beleza? Porque massa atrai massa. É importante tu
quando for explicar para alguém, gravidade atrai a gente para o centro da Terra. Não. Gravidade é porque átomo atrai átomo. E não é por ser na Terra. Cada maldita molécula da Terra está atraindo cada maldito átomo meu. São vetorizinhos, infinitos vetores minúsculos. A soma desses vetores aponta na direção da Terra. Para tu não achar que é do interior da Terra, do centro da Terra que vem alguma entidade te atraindo. Não tem nada a ver. É porque átomo atrai átomo. Importante saber disso. Mas por que eu parei de falar de eletrostática e trouxe o Newton para nossas vidas? Primeiro que quero vestibular. Então tu vai ter que saber a lei de atração das massas de Newton. Saber que é ele que escreveu. Saber que é de 1600 e pouco para 1700. Essa é a ideia. Posterior a Kepler. Certo? Que nós estudaremos também. Quero ver se tu entende essa ideia aqui. Ó. Newton escreveu no livro dele: a força de atração gravitacional entre dois objetos é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então eu vou te fazer uma pergunta. Eu tenho lá dois corpos se atraindo. Eles estão se atraindo com uma força de 20 newtons. F igual a 20 newtons. Massa M1 e massa M2. Se eu dobro essa massa M1, o que tu acha que vai acontecer com a força de atração entre esses objetos? Qual vai ser a nova força? Alguém arrisca? E isso, parabéns, eu mantive a mesma distância. Já que eu dobrei uma das massas, a força vai dobrar. A força agora foi para 40 newtons. Se eu dobro a massa M1 para 2M1 e dobro a massa, triplico a massa M2 para 3M2, qual vai ser a nova força? Quanto? Deixa eu ver. Quando dobrou uma das massas, dobrou, foi para 40. Então, quando triplicar a outra, vai triplicar a força, né? A nova força vai ser 120. Tudo bem para vocês? A UFSC adora esse tipo de raciocínio. Conta primeiro aquela história, né? Que ela conta lá, Newton, blá 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 blá, lê as massas, dá a fórmula, dá tudo. 0,1. Se duas massas se atraem com uma força X, ao dobrar uma massa e triplicar a outra, a força aumenta 5 vezes. Escuta aí, 6. A gente multiplicou por 6, não multiplicou por 5, né? Certo? Beleza? Dobrou e triplicou, é vezes, não é mais, né? É vezes. Então, beleza. O que acontece se eu pegar dois corpos que estão se atraindo com uma certa força e dobrar a distância entre eles? De D, eu vou fazer a distância passar para 2D. O que vai acontecer com a força de atração? Aumenta ou diminui? Diminui 4 vezes. Por que 4 e não só pela metade? Porque é ao quadrado. Obrigado. 2 ao quadrado é 4. 20 dividido para 4 dá 5 newtons. Aceitável? Peguei dois corpos que se atraíam com uma certa força e aproximei eles 10 vezes. A distância era 10 milhões de metros. Eu passei para 1 milhão de metros a distância. O que vai acontecer com a força de atração? Parabéns! 10 ao quadrado, 100 vezes maior. Maior agora que eu aproximei, né? Tudo bem para vocês? Resumindo, as massas se multiplicam. Então, se dobrar uma e aumentar 5 vezes a outra, 2 vezes 5, 10 vezes mais força. E a distância é inversamente proporcional ao quadrado. Triplica a distância, 3 vezes 3, 9, cai 9 vezes a força. Reduz em 5 vezes a distância, 5 vezes 5, 25, aumenta em 25 vezes a força. Tranquilo? Quem foi que descobriu isso? O cretino do Newton. Ele é cretino, tá? Como pessoa, como ser humano, ele era um bosta. Mas como cientista, era um gênio. Desumano, gênio. Então o cretino do Newton conseguiu descobrir isso estudando coisas anteriores a ele e conectando o que era divino com o que era terreno, observando. O cara é foda. Aí tu imagina, né, cara? Passa 100 e poucos anos, aparece um cara chamado Coulomb. O cara chamado Coulomb, deixa eu até colocar o nome da matéria aqui, Lei de Coulomb. E ele começa a fazer experimentos com cargas elétricas. Os opostos se atraem, isso ele já sabia. Mas ele queria descobrir uma regra matemática para essa atração ou repulsão. Olha o experimento que ele fez. Ele pegou cargas elétricas que ele conhecia
conhecia, Q1 e Q2, e amarrou em dispositivos chamados dinamômetros. Esses dispositivos medem força. Tudo bem pra ti? Aí ele foi lá, botou duas opostas, né, para se atraírem, senão o dinamômetro tem que estar na outra posição, e foi lá e mediu a força. Ele, deixa eu ver, que legal, 6 newtons de força. Tinha que ser igual, né, desde a terceira de Newton, ação e reação. 6 newtons. Ele, que legal. Aí ele foi lá, usando dos processos de eletrização que ele já dominava, dobrou o valor de uma das cargas. Ele manteve tudo igual, tá? Só que esta carga ele multiplicou por 2, mantendo a outra constante. Quanto que o dinamômetro leu? Arrisca, arrisca. Deu 12. Deu 12 newtons. Ele, que interessante, já vi isso em algum lugar. Legal. Deixa eu ver. Agora eu vou triplicar essa carga aqui. Triplicou essa carga. Para quanto foi? Para quanto? 36 newtons. Ele, não. Não é possível. Será? Será que tem a ver com aquele livro que eu li? Não. Depois ele foi lá e pegou a distância entre as cargas e dobrou a distância. A distância era D, ele transformou a distância em 2D. O que aconteceu com a leitura dos dinamômetros? 2 vezes 2, 4, né? 36 dividido para 4 deu? Aí ele, não é possível. Certo, deve ter pegado um livro em que o Newton descrevia a lei que ele determinou, né? Deve ter lido de novo e não é possível, cara, não é possível. Deus é um só mesmo, ele deve ter pensado, né? Se a lei de atração das massas tem matematicamente a mesma regra da lei de atração ou repulsão das cargas elétricas, putz, é porque de repente Deus é um só mesmo. Matemático. Aí o Coulomb, inclusive, essa constante K aqui, ele até modificou ela. A constante K para o Coulomb, ele escreveu assim, que safadinho. 1 sobre 4 π é 0. Ele colocou aqui uma coisa toda feia, provavelmente para os estudiosos não enxergarem que ele colou do Newton. Ele colou! Eu não quero dizer que o Coulomb não valia nada, pelo amor de Deus, ele foi um grande gênio. Mas o sujeito que estudou a lei de atração das massas, vai para o laboratório fazer um experimento e ver que é igual, achar fórmula matemática é muito mais fácil do que um sujeito que não tinha algo no que se basear. Se eu te disse que a lei de atração das massas diz que a atração é diretamente proporcional ao produto das massas, o que será que diz a lei de Coulomb? Que a atração ou repulsão de cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto das cargas, das quantidades de cargas das partículas. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então eu quero ver se tu pegou a mãe. Duas cargas se atraindo. Eu quadruplico uma. O que acontece com a força? Quadruplico, obrigado pela participação. Quadruplico uma e quintuplico a outra. 4 vezes 5? 20 vezes maior a força de atração ou repulsão. Tudo bem para vocês? Eu afasto as cargas por uma distância 4 vezes maior que a original. Diminui. Tudo bem? 4 vezes 4, 16. Diminui 16 vezes. Para finalizar, eu aproximo por uma distância 6 vezes menor. É só elevar ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Como diminui a distância, aumenta a força. Pensa em ímãs na tua vida, né? Quanto mais próximos ímãs, maior a força. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Então, desta forma, eu comentei contigo a lei de Coulomb e já conectei com a lei de atração das massas, né, de Newton. Deixa eu chamar assim, Lei de atração das massas. Te mostrei que as duas têm exatamente a mesma matemática por trás e comentamos os tipos de coisas que a UFSC vai cutucar, né? Certo? O senhor está falando da UFSC só? Não, eu falo da UFSC como eu vim de Florianópolis, meu foco sempre foi UFSC. Mas já me falaram, né, para estudar todas as outras da região, certo? Então eu vou te dar dicas bem específicas. Quem for fazer vestibular tal, toma cuidado com isso, com aquilo. Eu ainda não terminei o estudo, mas estou baixando as provinhas, né, dos últimos 5 anos, dos principais vestibulares da região. Algo que tu deverias fazer. Deverias ter uma pastinha no teu computador, né, e baixar as provas dos últimos 3, 4 anos daquele vestibular ou daqueles vestibulares que tu quer fazer e já vai fazendo. Chegou uma aula, putz, aquela questão que eu estava tentando fazer, putz, exatamente essa aula. Já põe pra gente aí. Professor, eu fiz a questão tal, tive dificuldade, podia resolver para mim.
Se de repente perceber que ninguém tentou ainda, eu vou primeiro falar, galera, para a aula que vem, ó, arrisquem essa questãozinha, que é uma questão muito boa, eu quero corrigir para vocês na próxima. Se vocês fizerem isso, cara, baixar as provas dos anos anteriores, esmiuçar elas, não vai ter dúvida. É só porque a faculdade ano que vem, meu querido. Lei de Coulomb. Nada demais até agora. Agora acho que eu já avancei demais. Muita coisa. Chega. Vamos passar a tarefa. Anota a tua tarefa aí, cara. Mas é tarefa de vida ou morte. Tu não pode deixar de fazer essas tarefas, meu querido. Tu pode dar uma lida em toda essa parte introdutória, tá? Da física, da eletrostática. Começa lá na 336. Tu lê da 336 até a 340. Então aqui, deixa eu anotar aqui no cantinho. Tarefa é um nomezinho bizarro. Então, ó, ler. Outra, tá, cara? A partir de agora, tu pode sempre tentar adiantar a tua leitura. Se tu vier com a matéria lida, tu vai ver que tudo que eu estou falando, mas isso aqui eu já li, mas aquilo ali já foi lido também. Tu vai ver que o professor, ele é menos importante na equação, inicialmente, né, do que a gente imagina. E aí sim, o exercício, travou no exercício, aí a mágica funciona. 336A, essas nossas aulas foram até a 340. E aí tu vê, ó, na página 341, ele pede que a gente complete umas tabelas ali. Eu acho que dá até para tu arriscar alguma coisa já naquela tabela. Façam isso. Dá uma lida na página 340 agora já, constante eletrostática, aquela partezinha, e arrisca completar o exemplo da página 341, que se isso tu não conseguir, eu vou lá e completo contigo. Dá uma olhada nisso. Fazer agora. 3, 4, 1, dá para tu arriscar agora. Aí para casa tu pode te divertir, deixa eu ver com o quê? Opa! Eu diria, ó, que dá para tu ir aqui, essa parte aqui eu acho que já dá para dar uma olhada. Então até 349, então os exercícios vão da 346 a 349. É possível que de repente um dos exercícios dessa página eu não tenha comentado algum detalhe, o que é muito bom. Tu vai vir na semana que vem, pessoal, pô, esse exercício aqui, tu não falou nada disso, como é que eu vou resolver? Aí eu vou falar, realmente, esse exercício não está no lugar adequado. E vou te explicar o que falta para tu matar a questão. Outra comparação que vale a pena ser feita entre a lei de atração das massas de Newton e a lei de Coulomb é que a constante gravitacional universal era um número minúsculo, 6,67 × 10⁻11, mostrando que só para massas absurdas nós encontramos uma força apreciável. Já a constante eletrostática, que é aquele casinho, ele vale 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Ou seja, é 9 bilhões, mostrando que mesmo cargas diminutas já sofrem uma atração elétrica razoável. Aliás, por que mesmo que a tinta não cai do quadro? A tinta é feita de partículas, massa, tem massa, e a Terra está atraindo essas partículas. Por que a tinta não cai? Lei de atração das massas está sendo equilibrada por quem? Na verdade, pessoal, quando eu peguei essa tinta aqui, essa ponta, e atritei contra o quadro, rolou um processo de eletrização por atrito. Então tu vê, a tinta está eletrizada em relação ao quadro. É por isso que ficou grudado. E a mesma coisa com o giz, a eletrização por atrito que faz o giz ficar grudado no quadro. Viagem, né, cara? Tem aquela brincadeirinha, a galera pega a caneta, né, bique, vai na parede e deixa ela grudada. Já fizeram isso?
Já brincaram com isso? Eu não gosto de fazer porque destrói a caneta, né, cara? Eu sempre avacalho a caneta da galera. Eu trago uma caneta na próxima aula e faço. Então, se o dia estiver bem sequinho, tu pega a caneta Bic, vem aqui e ela vai ficar grudada na parede. Estavam neutros, atritei, ele está sendo por atrito. Sinais opostos, um fica positivo, outro negativamente carregado, e a caneta gruda, certo? Na parede. Então, mais um exemplozinho interessante aí da atração elétrica. Arrisca ali, vou te dar alguns minutinhos para te pensar sobre essa página 341 ali, para ver se eu completo aquele exemplo antes de a gente finalizar a aula. Que horas que bate nosso sinal? 11h10? 4 minutos, ó, 3 para ti e 1 para mim. 3 minutos para te arriscar fazer a página 341, ver se tu entendeu o que ele quer que tu raciocine ali. Lê a página anterior, de repente, para pegar a manha do que está acontecendo. Tarefinha. Sagrada essa tarefa, hein, cara? Tu deixa de ir para missa se for preciso, mas tu faz essa tarefa. Tá? Aí depois tu reza mais no ano que vem.